Bom dia, amados. Shalom, shalom. Estamos aqui mais um dia, com a graça do Senhor. Amém? Vamos começar com a palavra de oração. Querido Deus, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor, o Deus dos céus e da terra, o Criador deste universo, o nosso Senhor e Salvador, o Deus a quem nós adoramos, o Deus a quem nós servimos. Santo é o teu nome, Senhor, sobre toda a terra. Que os nossos lábios e que os lábios da humanidade e joelhos possam confessar que Jesus Cristo é Rei e se prostrar diante de Ti, o único e verdadeiro Deus. Pai, estamos aqui porque o Senhor tem nos chamado para estar aqui. O Senhor tem marcado este encontro neste dia de hoje, nesta sexta-feira, 26 de setembro. E com os nossos corações abertos e ouvidos atentos, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem a falar. A nós, a Igreja de Jesus Cristo, a noiva, o Senhor tem nos chamado para um tempo de arrependimento, o Senhor tem nos chamado para um tempo de limpeza, de santificação, o Senhor tem nos chamado para um tempo de ajustamento. Deixa-nos, Senhor, ó Pai, ouvir o toque das trombetas, o teu chofar tocando, para que venha o despertar da tua noiva que dorme. Traga-nos de volta ao caminho do primeiro amor. Sonda os nossos corações e vê se há em nós algum caminho mau e endireita as nossas veredas. Nós clamamos, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Pedimos, Espírito Santo, aquele que convence-nos e o único que pode nos convencer dos nossos pecados, da justiça e do juízo de Deus que está por vir. Venha, opera em nós um coração quebrantado, um coração humilde, para que ouçamos a tua voz, Espírito Santo. Clamamos, Abba, Pai, queremos nos purificar, queremos estar limpos, queremos andar contigo. Nós escolhemos e nós confessamos com os nossos lábios: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Senhor das nossas vidas. Nós queremos declarar que Jesus Cristo é o Senhor das nossas casas, é o Senhor das nossas famílias. Jesus Cristo é Senhor sobre as nações deste mundo. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, ó Rei do Universo. Aleluias, em nome de Jesus. Irmãos, então vamos continuar na nossa meditação sobre os 10 mandamentos na atualidade, os 10 mandamentos para este século. Apesar de Deus ter entregue esses mandamentos para o povo de Israel lá no início, há mais de 2000 anos atrás, esses mandamentos, mesmo depois, quando Jesus veio, nasceu, andou entre a terra, esses mandamentos eles não foram abolidos, mas eles estão presentes e muito vivos e ainda deve governar a vida de um cristão. Nós vimos ontem que Jesus Cristo, ele, de uma maneira muito sábia, ele resumiu todos esses 10 mandamentos em dois grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, entendimento, coração, e amar ao próximo como a ti mesmo. Lembrando que amar o próximo como a ti mesmo inclui
amar a mim mesmo, amar a você mesmo e também ao que está ao nosso lado, seja ele nossos amigos, sejam eles nossos inimigos. E nós vimos também que cumprir os 10 mandamentos não é uma coisa religiosa, não é uma religiosidade, mas são princípios que guiam a vida do cristão. E hoje, então, nós vamos falar dos outros 6 mandamentos que envolvem o relacionamento, vou dizer na horizontal, né? O relacionamento com o nosso próximo. E o próximo, então, o mandamento número 5, em Êxodo 20, voltando lá, é: honre a teu pai e a tua mãe. Honre ao teu pai e à tua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. A palavra hebraica para honra é kabed, o que significa reconhecer o peso de uma pessoa e a sua autoridade. E essa palavra também pode ser traduzida como sustentar, pagar a conta. Honrar pai e mãe é mais do que um mandamento, mas é um princípio que agrada a Deus. E, como nós acabamos de falar, ela está em vigor até hoje. O apóstolo Paulo, ele cita este mandamento em 2 das suas cartas, enfatizando a importância e a promessa deste mandamento. Efésios 6, versículo 2 e 3. Vamos abrir lá, Efésios 2. Efésios 6, desculpa, Efésios 6, versículo 2 e 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E Colossenses 3:20 também fala: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, por isso agrada ao Senhor. E eu fiquei curiosa e fui dar uma olhada, como é que a cultura judaica honra, como eles fazem isso na prática, de honrar o pai e a mãe. E eu vi que eles dão uma ênfase hoje, né? Tanto na antiguidade como nos dias atuais, eles dão uma ênfase muito grande ao cuidado e à honra aos seus pais. Na antiguidade, a honra aos pais era um pilar da sociedade. O mandamento de honrar pai e mãe de uma importância fundamental para eles. Como é que eles fazem isso na prática? Eles, eles provêm a necessidade. A honra era entendida de forma muito concreta. Isso incluía providenciar comida, bebida, roupas, um lugar para eles morarem quando os pais envelhecessem e não pudessem se sustentar mais. O respeito, além do cuidado físico, eles tinham a obrigação de ter a reverência, né? O respeito que hoje a gente vê, pelo menos aqui, né, desse lado do mundo, um desrespeito, um desdém com os pais muito grande e muito triste de se ver. E a reverência que eles mostram é
se transmite assim de não contradizer os pais em público, de não sentar no lugar deles e tratar as suas palavras e o status e o modo de eles tratarem as palavras é tudo usado com muito respeito. E a obediência, os filhos eram ensinados e são ensinados a obedecer aos pais, pois a sua autoridade era vista como uma extensão da própria autoridade de Deus. E eles têm, acho, até hoje, praticado esse modo de honrar os pais e, e a mãe. E é uma maneira muito linda de se ver. Aqui, pelo menos, eu vejo que quando os pais envelhecem, eles já estão colocando num asilo, apesar que os asilos aqui são bem administrados, no sentido de eles têm o cuidado, né? Assim, são lugares limpos, são lugares. É, um hotel até, mas muitos ficam lá ao cuidado de alguma enfermeira, ao cuidado daquele local e não tem nenhum contato familiar. Outros mandam os pais para lá porque não aguentam mais cuidá-lo deles em casa. Enfim, realmente é triste quando nós deixamos os pais à mercê de um governo, à mercê de cuidados de terceiros e o desrespeito. Quando a gente pensa como nós estamos tratando os nossos pais, né? Nós que tem os pais vivos ainda, e como nós estamos ensinando os nossos filhos a respeitar os pais, os avós, isso realmente devia ter um peso maior quando nós lembramos que isso é um princípio bíblico. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça a restaurar essa honra que nós devemos aos pais. O sexto mandamento vem então logo em seguida, em Êxodo 20, o versículo 13, que diz: Não mate. Não mate. Este mandamento ele se refere especificamente ao assassinato e não ao homicídio involuntário. É um mandamento que nos ensina a respeitar a vida. Aí a gente pode perguntar, né? Puxa, não. A gente lê no Velho Testamento há tantas guerras e Deus, o próprio Deus, falando como quando vocês entrarem nesta cidade, vocês não vão deixar nenhum ser vivente ali, né? Matem todos. Mas o que nós esquecemos é que Deus, ele tem a autoridade de dar e de tirar a vida. E Deus tem as suas razões, né, para fazer e eliminar ali naquela época, eliminar uma certa nação. Nós sabemos que há pecados e por causa do pecado e Deus conhece todas as coisas, ele está protegendo, é como se eu vejo tirando, né, a raiz pelo mal, isso no início lá da história. Nós não vemos Deus falando isso, né? Vão lá e matem aquelas pessoas. Não creio que isso é o que acontece hoje mais. Mas o fato é que a vida está no controle e é uma autoridade que pertence a Deus somente. O ar de Deus que está em nós, o ar que está em cada pessoa ao nosso redor, é o ar
é o próprio respirar de Deus. E quem somos nós para tirar, ousar tirar a vida de alguém? Mexer na criatura de Deus, na criação de Deus. E no Novo Testamento nós vemos este mandamento com uma profundidade muito maior, que vai muito além do que a gente, se fosse tirar a vida, né, de alguém. Ele diz assim: vocês ouviram que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo: quem ficar com raiva do seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem disser a seu irmão tolo estará sujeito ao sinédrio. E quem disser louco estará sujeito ao fogo do inferno. Aqui Jesus ensina que o ódio e a raiva são a semente do assassinato. Nós podemos matar o nosso irmão, a alma dele, o sonho dele, com a raiva. Jesus compara a fúria e o insulto com o próprio ato de matar. São manifestações de desprezo pela vida e pela dignidade do outro. E a lição aqui, irmãos, é que para evitar o ato final de uma violência, para evitar o ato de matar o nosso próximo, é preciso primeiro que a gente trabalhe na raiz do problema, que é o ódio e a ira, a amargura no nosso coração. E ontem eu também estava ministrando um pouco sobre a palavra do mês. E, irmãos, a inveja é um outro sentimento tão forte e tão maligno que ele libera o espírito de morte também contra a vida daquela pessoa. Eu pude ver de um pouco de perto na vida de alguém, e essa pessoa inocente, pois era uma criança, e por onde essa criança passava, ela era muito invejada, ela era muito invejada. E ela hoje sofre uma perseguição muito grande de morte. E aonde que a gente pode ver isso na Bíblia? É na vida de José. José foi um rapaz muito invejado pelos seus irmãos. Ele foi perseguido dentro da sua própria casa. E isso trouxe o que para ele? Trouxe um espírito de morte, o desejo dos irmãos de matarem José. Então, a inveja, o ódio, a amargura, isso causa, irmãos, morte na vida do outro. Agora, como é que nós podemos lidar com isso? Como nós podemos, qual seria o antídoto, né, contra esses sentimentos tão poderosos, tão fortes? É verdade, a irmã Lília, é como veneno, realmente. O ódio, a amargura são coisas que vão contaminando e, e tomando conta do nosso coração. E aos poucos, né? Aos pouquinhos a gente vai ficando mais amarga e azeda, pessoas azedas. E a nossa alegria, ela murcha, a nossa fé, ela vai se desfazendo. Então, realmente é um veneno que traz morte. E o apóstolo João, ele reforça a ideia de que o ódio, né,
é equivalente ao assassinato, nós vimos isso. Mas ele apresenta o amor como o antídoto. Em 1 João 3,15, ele fala assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si. Deixa eu ver por que que eu falei isso, só um pouquinho. Deixa eu voltar lá. 1 João 3,15. Assim, vocês sabem que o assassino não tem a vida eterna em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E nós podemos fazer isso através. Sim, irmãos, aqui, olha. Quem não ama permanece na morte. Então, o amor, quem não ama permanece na morte. E então a morte, o amor é esse antídoto para combater esse ódio no coração. E o Romanos 13, 9, o apóstolo Paulo, ele diz: pois os mandamentos não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resume nesta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que tremendo. O Novo Testamento nós podemos ver que ele não contradiz o Antigo Testamento, mas ele vem completar os mandamentos. O mandamento de não matar não é apenas uma proibição legal, mas é um chamado a uma vida de integridade interior e respeito pela vida de cada ser humano, reconhecendo que cada pessoa ela é criada à imagem de Deus. E como nós falamos, como a irmã Lilian comentou ali, a raiva, o ódio são venenos que destroem a vida do homem aos poucos. Matam a nós mesmos, matam o próximo, destrói famílias, destrói relacionamentos, contaminam ambientes. Nós nos tornamos pessoas amarguradas, azedas, sem vida. Até quando será que nós vamos ficar guardando esse sentimento no nosso coração? O Senhor, Ele nos dá um coração limpo e puro. Salmo 51, ele fala: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Então, eu oro para que nessa manhã, cada um de nós possamos receber esse batismo de amor, porque o amor não é um sentimento do homem, não é natural do homem depois que o homem pecou, mas o amor tem que ser gerado em Deus, porque Deus é amor, Deus é a fonte do amor, Deus é amor. Então é só em Deus que nós seremos capazes de amar verdadeiramente. Que o Senhor nos dê, Senhor, um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-nos um coração igual ao teu. Ensina-nos a amar com teu amor e a perdoar com teu perdão. Amém? E o próximo, sétimo mandamento, Êxodo 20, versículo 14, que diz: não adulterarás, não cometa adultério. Adulterar. Adulterar quer dizer introduzir como introduzir alteração, modificar, tirar a pureza ou a autenticidade de uma coisa. Eu gostei muito dessa definição. Tirar a pureza ou a
autenticidade de alguma coisa, mudando, misturando ou acrescentando-lhe algo. O que acontece quando temos outros parceiros que não é o nosso cônjuge? Nós perdemos a pureza, a nossa natureza é mudada, corpos estranhos ficam atrelados a nós. Irmãos, como os mandamentos não. As pessoas têm a mente muito pequena, né? Porque cada um desses mandamentos, cada uma dessas ações é muito mais além do que apenas atos, mas existe uma espiritualidade atrelada nisso, em cada um desses mandamentos, em cada um dos atos que nós cometemos. Há uma espiritualidade. Então isso vai muito mais além, as nossas atitudes, as nossas ações, vai muito mais além do que os nossos olhos podem ver. Mas o que as nossas atitudes estão dizendo no mundo espiritual? Será que nós estamos abrindo brechas para o inimigo vir e tomar conta e direcionar as nossas vidas, dando brechas ao inimigo para sujar, deformar a nossa imagem, que é a semelhança de Jesus? Ou será que as nossas atitudes falam e mostram no mundo espiritual que nós somos escolhidos filhos de Deus? Então, quando nós é, adulteramos, nós estamos trazendo para nós coisas estranhas, estamos tirando a pureza deste relacionamento, estamos modificando essa unidade do casal. E isso é muito sério. O sexo, ele foi criado por Deus e para o casamento. Ponto. Não tem o que mudar, não tem o que acrescentar, não tem relatividade do tempo. E Mateus 5, 27, 30 fala assim: todo o que olhar para uma mulher com intenção, olha aqui, com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Nós vivemos numa sociedade altamente sexualizada. Alguns lugares talvez mais que outros, mas o sexo tem entrado na vida das pessoas por várias portas. A internet, a televisão, celular, as roupas tão sexualizadas, as músicas, os sons, as imagens, tudo isso para ativar a imaginação. E não é só dos adultos, mas de crianças, adolescentes, já desde pequenos. Agora, deixa eu falar bem claro, bem claro. Sexo antes do casamento é pecado. Sexo com qualquer pessoa que não for o seu cônjuge, antes do casamento, fora do casamento é pecado. Pornografia é pecado. Masturbação é pecado. Masturbação, você está tendo relação com você mesmo, não é com seu cônjuge, é com você mesmo. É pecado. A luxúria, o desejo sexual desenfreado é pecado. A amizade, a tal amizade com benefícios é pecado. É o você querer experimentar e ver se o parceiro é compatível com você, é pecado. Irmãos, não há tempo para passarmos a mão na cabeça. Não há tempo para ficar querendo, oh, com pena, ou pisando em ovos. A igreja precisa falar. A trombeta está soando. Precisamos de clareza do que é pecado, precisamos nos arrepender e nos purificar.
O casamento, ele é um compromisso santo, sagrado. Ele foi instituído por Deus. O casamento na terra reflete algo muito maior no mundo espiritual. É um reflexo do casamento de Cristo com a igreja. Olha a seriedade do casamento. O casamento deveria ser honrado por todos. A sociedade não vê a santidade no sexo. E não vai ver, irmãos, porque o tempo que vivemos é um tempo de deturpação da verdade. E eu tô tão. Ontem eu fiquei assim, tão emocionada com Deus, porque eu não sei quantos têm visto, mas tenho falado, tenho trazido, né, às sextas-feiras ali uma meditação sobre o livro de Oséias, que fala realmente, que fala nisso, nessa questão do casamento de Oséias com Gomer, demonstrando, né, o relacionamento de Deus com a igreja. E hoje é o último capítulo de Oséias. E, e veio assim, né, se encaixou tão direitinho como que Deus quer restaurar essa união, esse matrimônio com a igreja. Apesar de toda a nossa sujeira, todos os nossos pecados, Ele Ele está chamando a igreja para voltar ao primeiro amor, para voltar a se relacionar com Ele, porque Ele tem amor suficiente, Ele tem sangue suficiente para nos limpar, nos purificar e restaurar esta unidade. E eu quero falar, irmãos, algo aqui com muita convicção no meu coração. O altar do casamento é o sexo. Ou deixa eu falar, o sexo é o altar santo no casamento. Não é demoníaco. Não é apenas. Então, não é apenas o fato de você não adulterar, mas também é o fato de como está a tua vida sexual no casamento. É puro? É, está ali filmes pornográficos, masturbação? O que você tem trazido para este altar? Quem você traz na sua mente durante esse momento íntimo com o seu cônjuge? Eu vou um pouquinho mais a fundo e vou perguntar: você tem cuidado desse altar na sua casa? Você tem alimentado esse altar na sua casa? Ou será que não há mais fogo queimando ali? Irmão, sexo é coisa séria, é espiritual. Que o Espírito Santo traga alinhamento em nossas vidas sobre esta verdade. Sexo não é pecado, mas ele pode se tornar pecado se feito da maneira errada. Então, que nós sejamos purificados na mente e do coração, nos nossos desejos, nas nossas vontades, e que no coração e no corpo, de todo engano e malprática desse ato, que o Senhor possa reacender a chama do amor pelos nossos cônjuges, a fim de que esse altar dentro da nossa casa seja restaurado. Que o Senhor nos dê graça e nos ajude. E mandamento número 8: não furtarás. Quem furta é ladrão, né? Seja literal ou figurativamente. Por implicação, quer dizer enganar, levar embora, secretamente trazer, roubar, obter por furtividade, que é a qualidade de algo ser feito
ou acontecer de forma oculta. É no escuro, quando ninguém está vendo, disfarçado, às escondidas, com o objetivo de não ser notado ou percebido por outros. É enganar. Será que, pelo menos deste mandamento, nós estamos livres de culpa? Vejamos o que o Novo Testamento diz a respeito de não furtarás. Romanos, capítulo 18, capítulo 13, verso 8. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra: ame o seu próximo como a você mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. E Romanos 13, 6 e 7 também fala: é por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Nós podemos estar roubando quando não pagamos o imposto. Podemos estar roubando a honra de alguém, dos pais, a honra do ministro da palavra de Deus, o professor. Podemos estar roubando na hora do trabalho. Ah, vou sair mais cedo. Ah, essa empresa não me paga bem, então vou fazer minhas próprias horas aqui. Nós podemos estar devendo, retendo, sonegando o amor e reter algo que é devido a alguém, sonegar algo a alguém também, eu entendo que faz parte desse mandamento. Estamos segurando algo que pertence ao próximo. E a atitude do cristão, ela tem que estar baseada no amor ao próximo e a nós mesmos. Em vez de pegar o que é dos outros, o cristão é chamado a dar e a ajudar o próximo, seguindo o exemplo de Cristo. Marcos 7, 21 a 23 diz assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Até o roubo vem do interior do coração. Então, aqui mais uma vez nós estamos vendo o Senhor falando, o Senhor expandindo os mandamentos de apenas ser um ato, mas para a intenção do coração. É necessário, irmãos, que nós tratemos das nossas feridas. É necessário que de uma mudança no nosso coração, do nosso coração de dentro para fora. Nós podemos até enganar o homem, né, com uma capa de santidade, uma capa de pureza, mas nós não podemos enganar a Deus. É impossível. O Senhor nos conhece. Ele conhece os intentos. Ele conhece com quais intenções fazemos o que fazemos. E uma vida de integridade, ela começa aqui dentro de nós. E o mandamento número 8 é: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Testemunhar é responder,
é testemunhar, é falar, é gritar. E o falso é mentira, é o engano, é fraude, é falsidade, é falsidade no testemunho, né? Um testemunho injurioso, a falsidade de profetas, ou a falsidade do auto-engano, meu Deus, e mentira e falsidade em geral. Esse mandamento, ele proíbe denegrir o caráter de uma pessoa através de mentiras, declarações falsas, fraudes, enganos. Ele está ensinando, este mandamento está ensinando a respeito, o respeito que nós deveríamos ter com a reputação do nosso próximo. E o que é que o Novo Testamento fala sobre isso? Vou ler para vocês alguns versículos. Efésios 4:25 diz: Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Tiago 4, 11, 12 fala: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? E Colossenses 3, 9 e 10. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Irmãos, o Novo Testamento está recheado de palavras que sustentam os 10 mandamentos. Então, não podemos negar que esses mandamentos são princípios que Deus deixou para nós e é para toda a eternidade. Mentir, enganar, nós vimos que prejudica a confiança e a comunhão do corpo de Cristo. A maledicência é uma afronta não só ao mandamento e ao próximo, mas acima de tudo, é uma afronta ao próprio Deus. Jesus, Jesus é o caminho, ele é a verdade e a vida. Então, o que que nós estamos fazendo quando nós mentimos? Nós estamos indo contra o próprio Jesus, que é a verdade. Então, o que estamos fazendo com os nossos falsos testemunhos, com as mentiras brancas ou pretas que falamos, e quando o Deus a quem servimos é a própria verdade? Ele nos chama a viver uma vida de integridade, evitando toda forma de mentira, maledicência e engano, e buscando ser pessoas que refletem a verdade de Deus em todas as palavras e nas nossas ações. Precisamos confessar a alguém, corrigir nossas atitudes no trabalho, consertar o tom com o qual falamos com alguém, pois o tom que usamos pode denegrir a imagem de uma pessoa quando gritamos com alguém. Denegrimos e ferimos a imagem dessa pessoa. Você precisa? Será que nós precisamos nos consertar com alguém? Busca o Senhor, peça ao Senhor, mostra-me, Senhor. Porque muitas vezes a gente faz e nem percebe, não é mesmo? Mas se é alguém que nós denegrimos, ferimos a imagem, quando não falamos a verdade, busquemos ao Senhor o perdão e o perdão dessa pessoa. E o último mandamento é: não cobice. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Cobiçar é desejar imoderadamente, é ambicionar, é a necessidade de ter o que o outro tem, como
uma condição de ser igual ao outro. Deixa eu te perguntar, o que você quer? O que você realmente quer? Algumas vezes o que nós queremos e o que nós desejamos é determinado pelo que os outros têm, é determinado por aquilo que nós vemos nas propagandas. Os olhos veem aquela coisa bonita, aquela coisa nova, é o carro que o carro novo que o meu vizinho comprou. Ah, é aquele casamento que o meu irmão lá na igreja tem. É o trabalho, é a carreira que aquela mulher tem. Ah, se eu apenas tivesse isso. Ah, se eu apenas fosse como ela é, eu seria mais feliz. Aí eu ficaria satisfeito. Mas a realidade sobre o que nós desejamos, no fundo, é que a nossa alma, ela está descontente, porque o nosso coração está no lugar errado. O meu coração está naquilo que eu não tenho, ou aquilo que eu tenho nunca é suficiente. Eu tenho uma casa, mas eu quero uma casa maior. Eu tenho um carro, mas eu posso ter um carro melhor. Eu preciso de um sapato novo. Olha aquele sapato tão lindo, mas eu já tenho 20 pares lá dentro do meu guarda-roupa. Eu não tenho, irmãos, tudo isso não. Mais um exemplo, né? Uma insatisfação é uma insatisfação que me leva a acreditar que o que eu tenho não é suficiente. Filipenses, Paulo, na carta aos Filipenses 4, fala assim: Eu não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois eu aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Eu sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Estar contente em todo lugar e em qualquer situação é a verdadeira satisfação. Isso é quando nós estamos ligados a Jesus Cristo. E mais tarde, Paulo escreve também a Timóteos, na sua primeira carta, no capítulo 6, que diz: De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Outra versão diz assim: Você será verdadeiramente próspero se exercer a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos, esses caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, nesse e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Irmãos, todos nós sabemos disso. É pecado querer, é pecado querer melhorar de vida, é pecado você ter dois pares de sapato, é pecado você trocar de carro por um carro melhor. Não, não é isso. Mas qual é a intenção? O que é que está nos movendo a querer isso? É a cobiça? Então, então, sim. Se é a cobiça que está nos movendo a desejar estas coisas, é o querer mais, 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 é um buraco vazio que a gente tem, compra, compra, quer, quer, adquire, mas aquilo não te satisfaz. Então é tempo de sondar o coração e ver o que está faltando em sua vida.
E, e por muitos, muitos, muitos anos, irmãos, até pouco tempo atrás, na verdade, eu cobiçava ter uma profissão. Eu terminei, a universidade, lá o curso de nutrição, terminei, e assim que eu terminei a faculdade, eu vim para cá, e então nunca trabalhei com nutrição. E isso ficou um buraco dentro de mim. E eu olhava para as mulheres de negócios, eh, algumas colegas da faculdade, e falei, puxa vida, eu queria tanto, eu queria tanto ter, estar no lugar dela, queria tanto ter uma profissão. E um dia, eu creio que realmente Deus permitiu que eu deixasse a escola onde eu trabalho e fizesse um curso de segurança do trabalho. Então foi um curso técnico, né? Um curso de um ano e pouco, um ano. E terminei o curso e consegui um trabalho na área de segurança do trabalho. E eu fiquei ali por um pouco mais de um ano naquela empresa trabalhando com adulto, que eu estava ansiando trabalhar com adultos. E aí eu me dei conta que essa ambição que eu tinha dentro de mim, é, não estava fora do propósito de Deus. E essa ambição quase que me custou, irmãos, pela graça de Deus. É, o Senhor foi ministrando meu coração e me mostrou: é tempo de sair, é tempo de sair, porque essa ambição quase me custou a minha família, quase me custou a minha fé. Então, deixei o trabalho com os adultos e agora estou de volta, trabalhando ali com as crianças na escola, servindo lanchinho para elas, interagindo com elas, plantando sementes de amor no coraçãozinho delas, abençoando as cabecinhas delas. São crianças tão necessitadas, são crianças tão carentes, tão carentes, tão carentes. Um abraço é tudo que elas precisam às vezes. Então, Deus tem um lugar certo, tem ah, um propósito aonde você está, o que nós temos, a família que nós temos. O Senhor, quando nós estamos inseridos no centro da vontade de Deus, aquilo é que vai gerar a verdadeira satisfação. Não tem nada mais satisfatório e mais prazeroso para nós do que quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Seja com pouco, seja com muito, mas quando nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, ou estamos no centro da vontade dele, irmãos, não há nada que se compara a essa realização, a essa alegria, a essa satisfação. Paulo, em 1 Tessalonicenses, fala assim: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Às vezes, irmãos, muitas vezes a gente deixa de ver as bênçãos que temos em nossas mãos, porque estamos olhando e focando nas coisas que os outros têm, cobiçando aquilo que não é nosso. E esquecemos de dar graças ao Senhor por aquilo que está aqui no nosso próprio prato. Colossenses 3:5, Paulo fala: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, a impureza, paixões desenfreadas,
maus desejos, a avareza, que é a idolatria. E Paulo prossegue: por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas, quando estávamos longe de Cristo. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Aqui nós vemos Paulo falando quase que todos os 10 mandamentos ali. O 10º mandamento, não cobiçarás, é um chamado para voltarmos ao primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Examinemos o nosso coração. Será que estamos satisfeitos, contentes e gratos pelas bênçãos que Deus derramou e tem derramado em nossas vidas? Será que estamos desejando ambiciosamente, loucamente por algo mais além do que Deus tem para nós? Ou algo mais do que o próprio Deus? Será que estamos desejando algo mais do que a Deus? Que o Senhor nos perdoe pela insatisfação e a ingratidão do nosso coração. E para terminar, irmãos, eu quero ler Efésios capítulo 4, do 25 até é, versículo 1 do capítulo 5. Deixa eu encontrar aqui. São palavras de Paulo chamando os irmãos a uma vida de santidade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Sejamos imitadores de Cristo. É um chamado de Paulo aos cristãos a uma vida de santidade. Seremos perfeitos, irmãos? Não. Mas o objetivo da lei, como nós já falamos, eu repito, não é fazer o homem pecar. O objetivo da lei é nos mostrar que nós somos pecadores. E como tais, nós carecemos da graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos correr para Ele, pois Ele tem amor
e sangue suficiente para nos limpar, nos purificar, se apenas nos arrependemos. Estamos num tempo propício, irmãos, num tempo propício para examinarmos o nosso coração e em Deus buscar o arrependimento. E o arrependimento é reconhecer que algo é errado, que o que estamos fazendo é errado, e voltarmos para uma outra direção e fazermos o que é certo. Que o Senhor nos ajude. Amém? Tenha uma ótima sexta-feira. Hoje, só lembrando, né, não tem o culto de Shabat, mas nós podemos fazer o Shabat em casa, com a família. Nós e Jesus, nós podemos ainda celebrar o Shabat. Lembremos de orar pelos nossos apóstolos que estão em viagem e terminamos por aqui então. Deus nos abençoe. Segunda-feira com a irmã Geni, 7h30. E até lá então. Shalom, shalom, irmãos.